Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer mais um assunto sobre o milênio, já no embalo. E esse é o tópico que eu quero falar acerca do trono de Davi, que vai envolver também o Salmo 110, que é aquele salmo que vai dizer assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos pés. Eu quero resumir aqui em relação a essas duas linhas. Os amilenistas vão dizer assim que o trono de Davi é uma profecia que já se cumpriu ali, quando Pedro vai falar acerca da ressurreição, que nós vamos ler esse texto, vai ser o texto base. E os pré-milenistas, na sua maioria, vai dizer que o trono de Davi se cumpre somente no reino milenar. Porém, como eu disse, eu procuro analisar essas duas linhas. No conjunto, eu acredito que o pré-milenismo ele tem respostas assim no sentido de você, ainda que haja algumas questões que você tem aberto, eu acredito que o conjunto é melhor do que o conjunto do amilenismo. Contudo, quando você vai pormenorizando cada tópico, nesse tópico em específico, eu acredito que os amilenistas estão corretos em afirmar que essa profecia, não que ela se cumpriu definitivamente, mas eu entendo que é uma profecia que ela está em execução. Assim como, por exemplo, o derramamento do Espírito é uma profecia que se dá ali em Atos, capítulo 2, mas nós temos a questão das duas chuvas, temos essa profecia em andamento. Por isso que assim tem certas profecias que ela se cumpre, ela dá o início, dá o start, e ela vai terminar, ter o seu ápice na vinda de Cristo. Assim é o trono de Davi, porque o trono de Davi está relacionado a um descendente que jamais seria removido desse trono, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí falar que só acontece isso no milênio, eu acredito que não é correto, porque eu vejo que essa questão dos dois aspectos do reino, tanto o reino que está dentro de nós, como vai dizer lá em Lucas 17, e como o reino que ainda está sendo conquistado, porque lá em Lucas 19 vai ter a parábola das minas. E ali vai dizer assim que tem um rei que ele saiu para conquistar um reino e ele vai voltar. Se ele está indo conquistar um reino, é sinal que ainda existe inimigos para ser colocado debaixo dos pés. Logo, esse reino ele não está de maneira plena, que é o que eu entendo o reino milenar. É um reino pleno na qual não haverá inimigos. Então esses dois aspectos do reino é o que nós temos que entender. O fato de ele estar dentro de nós e nós temos ali já esse reino sendo manifestado através da igreja, a igreja está avançando contra o reino das trevas e chegará um momento que na segunda vinda de Cristo a igreja vai vencer esses inimigos. Então vamos ler esses textos, porque assim, eu acho interessante esse tema, para que a gente entenda os dois aspectos do reino de Deus, que é o que eu acredito. Por isso que essa tensão amilenista e pré-milenista não é motivo de nós nos tornarmos inimigos, mas pelo contrário, é motivo para que a gente possa, através dessa dialética, tese e antitese, chegar numa síntese, sem ofender um ao outro, achar que é inimigo da cruz de maneira nenhuma. Tanto é que teve uma irmã no vídeo anterior que até disse assim, se a Bíblia é uma, por que tem tanta divergência? A divergência ela é importante para que nós continuemos na busca da verdade. O apóstolo Paulo diz isso. Até que importa que haja partidarismo entre vocês para que o sincero se manifeste. Eu sempre tenho falado desse texto porque realmente eu acredito que se não houvesse essa divergência, não haveria esse processo de dialética, que realmente um instrumento para que a gente possa estar buscando e alcançando essa verdade na qual nós estamos ali todos buscando, amém? Então eu vou ler o texto de Atos capítulo 2 e vários outros textos. Eu sei que pode ficar alguma lacuna, mas na medida de que faltar alguma coisa aqui, eu vou fazendo outros vídeos. Versículo 25. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte. Abre aspas, morte aqui é Hades, mundo dos mortos, fecha aspas. Ou seja, não deixará minha alma no mundo dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Eu vou dar uma pausa aqui, mas observe. Aqui Pedro está pregando para uma multidão, na qual 3.000 almas se convertem, então ele vai citar aqui alguns textos acerca
de Davi, Salmo 16, quando vai dizer que não deixará a sua alma ficar no mundo dos mortos. Então ele está dizendo, não foi Davi. Então seria esse descendente que se assentaria nesse trono, porque Deus fez um juramento. E aí ele vai citar 2 salmos, que é o Salmo 89, versículo de número 3 e 4, quando ele diz, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então aqui está falando desse trono de Davi. E o Salmo 132, versículo de número 11, olha esse juramento. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará um fruto da tua carne, farei subir para o teu trono. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne, ele se fez carne. Se fez carne porque ele é um descendente de Davi, por isso que em Mateus, Lucas, você vai ver a genealogia. Salomão foi um fruto de Davi também, por isso que nós vamos também ler esses textos que vai falar desses 2 aspectos do reino, trazendo essa alegoria do reinado de Salomão e Davi. Mas aqui eu vejo claramente que Pedro está dizendo, olha, Deus fez um juramento que um dos teus descendentes se assentaria no seu trono, no versículo 30. E diz no versículo 31, prevendo isto. Prevendo isto o quê? Que ele acabou de dizer, desse trono de Davi. Por isso que quando alguém vai dizer assim, olha, o trono de Davi é somente nos 1000 anos, quando Cristo voltar, que é uma profecia que não se cumpriu ainda, não tem como eu negar esse texto. Os amilenistas vão dizer assim, não, esse texto já se cumpriu. Em uma certa forma, eles estão corretos, porque eu não entendo que ele se cumpriu definitivamente, mas eu entendo que certas profecias, elas se cumprem de maneira que é uma execução que aconteceu ali na ressurreição de Cristo, mas ele vai se estendendo até a vinda de Cristo, para se cumprir plenamente, assim como o Pentecostes, derramamento do Espírito, é uma profecia que ela deu o seu início, o seu start ali, e ela tem todo esse desdobramento até chegar da vinda de Cristo, que ela se cumpre plenamente, que é justamente o quê? A ressurreição. Porque as primícias, se a gente for analisar, Cristo é as primícias dos que dormem. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, Deus está chamando as nações para compor a igreja, para fazer parte da igreja. E quando a igreja ela realmente se unir a Cristo na ressurreição, aí sim, já fechou a porta, já não tem mais como você ser participante da igreja. Então é uma promessa que deu início ali, assim, essa profecia. O trono de Davi, nesse primeiro aspecto, já deu início, que é o quê? Prevendo isso, aí Pedro vai continuar dizendo, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, ou seja, no Hades, no mundo dos mortos, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aquele corpo não experimentou corrupção, ele se revestiu de incorruptibilidade e ele ascendeu aos céus. E Pedro vai além, ele vai citar uma outra profecia que é o Salmo 110. Por isso que eu entendo que essa profecia do trono de Davi já se iniciou na ressurreição de Cristo. Mas iniciou ali e ainda tem o que? O seu cumprimento até a volta de Cristo por conta desse trono que não vai ser mais passado para ninguém. Por isso que é importante dizer isso. É um trono eterno, na qual o descendente já se assentou e jamais passará esse trono para outro. E aí ele vai continuar dizendo, trazendo mais revelação no versículo 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltando, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vês e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Aqui está o ponto que eu queria trazer para vocês meditarem, junto com essa questão do trono de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Isso está no Salmo 110. E essa profecia do Salmo 110, você vai encontrar em Hebreus, capítulo 1, 2, 10. O apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, que é o texto que nós vamos ler. Não vamos ler todos, mas você vai ter vários textos nos evangelhos, nas cartas, que você vai encontrar esse assenta-te à minha direita, até que eu ponho todos os inimigos debaixo dos pés. Daí ele vai continuar, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa profecia do trono de Davi, ela dá o seu início ali, o cumprimento, na ascensão, na ressurreição de Cristo. Ele ascendeu aos céus e agora está à direita do Pai. E agora ele está colocando os inimigos debaixo dos pés. E colocar os inimigos debaixo dos pés
é o primeiro aspecto do reino, o reino que está dentro de nós. Por isso que a igreja ela está avançando contra o reino das trevas, que é relacionado com o texto de Lucas 19, que é um texto... Por isso que ali em Lucas, ali você vê os dois aspectos do reino. Tanto o reino que está dentro de nós, Lucas 17, como Lucas 19, que é a parábola das minas. Depois que o Senhor volta, ele vai recompensar. Olha, governe sobre 5 cidades, sobre 10 cidades, que é para mim esse período do reino milenar. Então, o pôr os inimigos debaixo dos pés, na visão milenista, é uma visão que é simultânea, praticamente. É tudo vai ser colocado debaixo dos pés na vida de Jesus Cristo, já é o juízo final. Então, não tem etapas. Na visão pré-milenista, que é o que eu acredito que é mais coerente em relação a essas etapas, você tem etapas que os inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés. Por isso que eu entendo que Apocalipse capítulo 17 ao versículo 20 é um ciclo ali de análise na qual você vai ter essas etapas sendo colocadas ali. Que é justamente, você vai ver ali os inimigos de Deus, a besta, o falso profeta, a grande meretriz, etc, etc, que nós vamos ler ali um texto do Apocalipse 20, mas antes de ler esse texto, eu quero ler 1 Coríntios 15 para nós entendermos essas etapas. Versículo de número 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui está falando acerca da ressurreição, e aqui é interessante porque essa ressurreição, Paulo está falando de como acontece, é realmente uma ressurreição na carne, no corpo, não é uma ressurreição espiritual, aqui é uma ressurreição de fato. E ele deixa bem claro que vai semear corpo natural, ressuscitar espiritual, mas ele vai colocar uma ordem, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui é um assunto também que tem uma controvérsia em relação aos irmãos que defendem que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Tem irmãos que vão alegar que existem fases de ressurreição e eles vão pegar esse texto. Tá vendo? São 3 ressurreições. Cristo, as primícias, depois os que dormem. É uma visão para mim equivocada, por quê? Quando está dizendo assim, que cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, ou seja, o texto vai dizer ali, no grego, aparquem Christos, aparquem, ou seja, Cristo, a primícia. Esse que é a primícia, por que ele vai falar de primícia aqui? Por causa das festas das primícias. Não é dois grupos, mas está dizendo, ó, Cristo é as primícias, ele é as primícias. Ou seja, o cabeça morreu, ressuscitou, depois os que estão em Cristo na sua vinda. Então é 2 ressurreições, a do cabeça e do corpo, que é a igreja. E aí é interessante porque isso fala acerca das festas. Cristo é a Páscoa, o Cordeiro Pascal. Cristo também é aquele que remove o fermento, ou seja, o pecado, porque depois da Páscoa, logo você tem os pães asmos. Os pães asmos é pão sem fermento. Paulo vai falar em 1 Coríntios 5, que tire o fermento da maldade e da malícia, para que a massa, que seria a igreja, não levede, para que a massa não seja levedada. Aí ele vai falar assim, ó, celebrai os asmos da sinceridade e da verdade. Então, ou seja, aqui ele está dizendo, vocês têm que celebrar dessa maneira a festa. Você tem o quê? A morte de Cristo, ele removeu os nossos pecados, então vamos lutar contra os pecados, mas você não pode lutar contra os pecados se você não é participante das primícias, porque as primícias é o quê? 7 vezes 7, 49 dias, e no dia 50, que é Pentecostes, é o último dia dessa festa das primícias, então são 50 dias. Então, quando você entende que Cristo ressuscitou, e ele vai dizer lá em João, no Evangelho de João, que se ele não for para o Pai, ele não pode enviar o Espírito, ele está dizendo isso. Olha, se eu não for, vocês não vão ter vida no Espírito. E ter vida no Espírito é ter vida de ressurreto. Por isso que Paulo vai dizer isso. E se você viver a vida de ressurreto, quando chegar na vinda, ou seja, quando Cristo voltar, ressuscitaremos corporeamente. Então, nesse momento, nós estamos vivendo a vida de ressurreto hoje, porque o reino está dentro de nós. Mas se você vive essa vida, você vai ressuscitar corporeamente. Esse é o ponto. Então, quando você entende isso,
você vai olhar para quando Paulo vai falar das obras da carne, o fruto do Espírito, que ele vai falar de vida de ressurreto, é viver a vida de primícia. Então, quando se fala de primícia, está falando sobre ressurreição, vida de ressurreto. Isso está ligado com dízimo. Dízimo, as pessoas elas entendem somente na questão de você tirar 10% da pessoa, dinheiro. Mas dízimo está ligado com primícia. Por isso que é um assunto que eu não vou entrar aqui, mas é um assunto riquíssimo. Então, quando eu olho para esse texto aqui, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, opa, temos uma ordem. Então só vai ter a ressurreição dos santos na vinda de Cristo. Não é em várias etapas, como alguns querem alegar. Mas não é esse o foco. Então ele vai continuar aqui no texto, versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Esse fim só vai vir quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aqui está o ponto interessante. Para que o fim venha, tem que ser destruído esses principados e potestades e poder. E aí esses inimigos que tem que ser destruídos. Então se a pessoa entende que na vinda de Cristo tudo vai ser simultâneo, então aí o fim já chegou, que seria depois do juízo final, o trono branco. Mas Paulo ele continua dizendo o seguinte: porque convém que ele reine. Então ele está reinando, porque é um primeiro aspecto do reino. O reino está dentro de nós. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí o ponto que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: se o último inimigo é a morte, qual a necessidade de ter separado, colocado em ordem todos os inimigos e o último inimigo é a morte? Sendo que na vinda de Cristo acontece a destruição dos inimigos simultaneamente. Então existe uma ordem ali. A morte é o último inimigo. E dentro dessa ordem aí que eu entendo esse período que tem desse reino milenar. Porque quando você lê em Apocalipse esses inimigos, eu não tenho como não enxergar que ali tem uma ordem. Eu já vi uma interpretação desses irmãos que defendem que é tudo simultâneo, que eu achei assim, estranha, mas não fiquei debatendo porque quando a pessoa já tem uma visão formada, não sou eu que vou convencer, então eu só vou colocar minha posição. Então eu vou colocar minha posição aqui em relação a um versículo, que é o Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que eu acho um texto interessante. Não vou ler os demais em Apocalipse, mas ali você vai ver os inimigos sendo colocados debaixo dos pés, mas de maneira ordenada, não é todos de uma vez. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu acabei de ler aqui na corrigida, fiel. Eu vou ler agora na atualizada, que diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nesse episódio você já tem Satanás sendo solto, depois do milênio, quando acabou o milênio, ali a batalha do Gog e Magog, então o diabo está sendo lançado no lago de fogo. Mas eu quero destacar esse ponto, aonde estão a besta e o falso profeta. Os irmãos amilenistas, eles vão dizer assim que, alguns vão dizer que não está no texto grego, aonde já se encontram, isso aí não está no texto grego, porque ali você vai ter no grego escrito assim, opo tu, ou seja, opo, onde, tu, aí eles traduzem por a ou o, onde a besta e o falso profeta. Então, aí eles vão alegar que não está falando acerca de uma sequência temporal, ou seja, que o diabo está sendo lançado depois da besta e do falso profeta. Só está mostrando que eles vão ser lançados no mesmo local. A ideia ali é de apresentar o mesmo local e não uma sequência temporal. Aí eu fui pesquisar, porque eu acredito que essa parte do grego, quando você vai pegar todas as traduções em português, quando você lê o texto, você vai entender que está falando de algo que a besta e o falso profeta já estão lá. Então é uma ordem temporal. Primeiramente foi a besta e o falso profeta já foram lançados lá, depois o diabo. Mas é interessante você pegar não só em um grego, porque você tem tantos os textos majoritários como os minoritários. Nos textos minoritários vai estar lá, opo kai tu,
que seria onde também estão a besta e o falso profeta, onde também a besta e o falso profeta. Então essa questão do grego, eu olhei assim e falei, não dá tanta diferença aqui. Aqui é uma questão que a pessoa, eu acredito que ela está até interpretando esse texto aqui, dizendo que é o mesmo local, porque esse ponto é um ponto assim que é chave, no sentido de os inimigos sendo colocados debaixo dos pés, não simultaneamente, mas você tem uma ordem ali. Porque em Apocalipse 19, quando você vai ler, esses inimigos, você vai ver ali que tem a besta, o falso profeta, os 10 reis, você tem a grande meretriz. Na vinda de Cristo, no cavalo branco, quem está sendo destruído? Está sendo lançado vivos no lago de fogo, a besta e o falso profeta. Os demais foram mortos. Por que eles foram mortos? Porque eles vão esperar ainda o período dos 1000 anos. Porque depois em Apocalipse 20 você vai ter os 1000 anos. E os demais não reviveram. Só os que vão reviver, ser bem-aventurados e santos, são aqueles que vão ter parte na primeira ressurreição. Que eu entendo essa primeira ressurreição, vou fazer um vídeo específico. Essa primeira ressurreição não é espiritual, como se alega, é uma ressurreição corpórea. Quando você tem ali em Apocalipse 19, esses inimigos sendo colocados debaixo dos pés, a besta e o falso profeta, e eu também entendo que é a grande meretriz, tá? Isso aí eu não vou fazer um vídeo agora nem explicar detalhadamente. A grande meretriz também vai ser lançada no lago de fogo. Já quando vier Cristo na segunda vinda, você tem já a inauguração do lago de fogo. Depois dos 1000 anos, aí sim, você vai ter quem? O diabo sendo lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. Eles já estão lá. Não é que foi lançado tudo junto. Por isso que é muito difícil interpretar assim. Eu não consegui interpretar assim. E depois disso você tem o juízo final, na qual o Hades vai dar os seus mortos, ou seja, o mundo dos mortos, aí vai ressuscitar todos aqueles que estão lá. E aí vai ser julgado no juízo final. E aí no final de tudo, a morte e o Hades vai ser lançado no lago de fogo. Por isso que o último inimigo é a morte. Observe que a sequência está de acordo com o que o apóstolo Paulo citou em 1 Coríntios 15. Então existe uma ordem dos inimigos estar sendo colocado debaixo dos pés. Não pode ser tudo simultâneo, como é alegado na visão amilenista. Então esse é um dos pontos que me impede de ser um amilenista. Porque quando eu vou meditando, eu falo, não dá para interpretar assim, eu não consigo, entendeu? Por isso que na questão do trono de Davi, ok, vamos convergir, mas vamos entender então como esse primeiro aspecto do reino. Dito isso daí, esse colocar os inimigos debaixo dos pés, que é um assunto interessante, que a gente entendendo isso daí, você vai entender essa ordem, etc e tal, você vai ver então que se seu último inimigo é a morte no juízo final, então só depois do juízo final é que aí você tem um fim, que Paulo vai falar ali em 1 Coríntios 15. Então vamos continuar lendo o texto. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Aqui é um texto que muitos arianos, ali no início do século III, antes disso você estava tendo essa ideia de que Cristo é um Deus menor, e estava tomando forma essa doutrina que tirava a divindade de Cristo, que é hoje os testemunhos de Jeová, seria esses. Eles vão dizer que o Filho é subordinado ao Pai, logo ele é um Deus menor, mas quando se fala de subordinação aqui, não tem nada a ver com uma relação de divindade. Esse é um outro assunto que eu vou deixar para falar mais para frente, porque assim, quando Cristo entrega tudo ao Pai, é em obediência porque Ele é Filho e Ele está subordinado por conta que Ele é o Filho. O Filho nunca pode estar acima do Pai, mas não é na mesma essência e substância. Porque nós cremos, eu creio em um Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, perfeita. Então quando se fala de um Deus único, é porque eles têm a mesma essência e substância. Agora, quando você coloca uma subordinação no que diz respeito à divindade, então o Filho seria uma divindade menor, um Deus com D minúsculo, que não pode ser adorado. Você não pode adorar um Deus minúsculo, um Deus que não é o verdadeiro Deus. E é por isso que, quando se fala da Trindade, não é uma visão católica, pagã, como muitos querem alegar. Pelo contrário, é uma visão que você já tinha ali pelos nossos irmãos Tertuliano, quando vai falar de Trinitas,
é antes do Concílio de Nicéia. Aí quando é consolidado no Concílio de Nicéia a Trindade, você vai ter até o Credo Niceno, que vai falar o seguinte, né? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Por que ele enfatiza o unigênito de Deus? Porque ele é o único a ser gerado a mesma essência e substância, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, etc, etc. Eu não vou ler todo o credo, mas é bíblico aquilo ali. O credo é bíblico. Se a gente for analisar, o Filho de Deus tem a mesma essência e substância. É consubstancial, ou seja, é participante da mesma natureza. De maneira que se ele é participante, então ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É dois deuses? Não, é um único Deus. Por isso que o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um e eles se manifestam. E aí é possível entender isso de maneira silogística, como as pessoas querem entender, às vezes, Deus. Não é lógico isso. Irmãos, Deus não se dá a entender pela lógica, porque a lógica está na nossa cabeça. O silogismo é o quê? É um processo de raciocínio que a nossa mente faz, mas a nossa mente é finita. E Deus é infinito. Como que um ser finito pode abarcar o infinito? Pelo contrário, o infinito abarca o finito e transcende. Por isso que essa ideia de querer compreender a Deus por raciocínio lógico, as pessoas acabam caindo em doutrinas como a ariana, testemunha de Jeová, porque a mente fica mais assim, como é que eu posso dizer? Mais confortável. Mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, se Jesus Cristo, ele é um Deus menor, esse é o ponto principal, ele não pode ser adorado. E se ele não for adorado, tudo que nós fazemos como cristãos e adorando a Jesus, isso é idolatria. Será que a gente pode dizer isso daí? Será que a experiência que nós temos com Deus, do ponto de vista que Jesus Cristo é Deus, nos permite isso? Então é um assunto extremamente forte, por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu quero deixar bem clara a minha posição. Quando se fala de subordinação aqui, não tem nada a ver com subordinação em divindade, em essência e substância. Aqui é uma subordinação apenas no que diz respeito porque ele é filho. E o filho se sujeitou ao pai, mas o pai, ao mesmo tempo, entrega tudo para o filho. É uma relação de amor, é uma relação de família. Não tem essa questão de maior do ponto de vista de querer ser superior, porque o próprio Deus é humilde. Ele veio servir. Então, quando a gente entende que Jesus Cristo é Deus, a gente entende que o próprio Deus veio a essa terra em humildade para servir. E não imputar os nossos pecados, mas nos salvar. Se fazer homens, como Paulo vai falar em Filipenses, se esvaziar da forma de servo. Se esvaziar da forma de Deus, perdão. E assumir a forma de servo. Aí que está o ponto. Se ele assume essa forma miserável, que é a humanidade, que somos nós pecadores miseráveis, para que nós fossemos feitos justiça para Deus em Cristo, é porque ele foi um Deus realmente humilde. E aí sim ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Então, esse é o ponto aqui da subordinação. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus ser tudo em todos aqui é depois do juízo final, quando Paulo vai dizer, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai e destruir os principados, potestades e poder. Então, observe que tem aquela ordem de colocar os inimigos debaixo dos pés, e isso é destruir essas principados e potestades. Então, tem essa ordem. O último inimigo, quem que é? A morte. A morte vai ser lançada no lago de fogo. Aí sim você vai ter o quê? Deus ser tudo em todos. Aí você pode me perguntar, como que vai ser isso? Deus ser tudo em todos? Eu não sei. Eu sempre disse aqui que existe uma limitação em relação à revelação, e eu acredito que nós podemos chegar ali, não de maneira perfeita, plena, mas até o milênio e o juízo final. Depois disso, já não sei o que vai acontecer, e eu acredito que tem muita coisa que nós vamos aprender, continuar aprendendo, quando ressuscitarmos com Cristo e participar daquela bem-aventurança da primeira ressurreição e reinar com Cristo por 1000 anos, eu acredito que nós vamos aprender muito mais. Então eu vejo às vezes alguns irmãos me perguntando, mas qual que é o sentido de ter 1000 anos, prender Satanás e soltar? Qual é o propósito nisso?
eu acredito que esse tipo de pergunta não é assim viável do ponto de vista que é a mesma pergunta que às vezes eu observo quando as pessoas questionam a questão do bem e do mal. Por que que Deus permite o mal? Ah, mas se ele vai destruir, por que não destruiu antes? Entende? Então são perguntas que para mim o milênio ele envolve essa questão do bem e do mal. Como que surgiu o mal? Eu entendo que o milênio serve para ensinar a igreja isso. Porque antes, aí eu vou usar até uma figura de linguagem aqui, porque eu entendo que a eternidade, segundo o Boécio, é uma definição que eu achei muito interessante. O que é a eternidade? A eternidade é a posse simultânea de todos os momentos. Então, quando eu falo de eternidade passada, essa eternidade passada, Deus ele possui simultaneamente todos os momentos ele está possuindo. Então, para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele é. Por isso que falar de passado para Deus, futuro, ele está contemplando isso simultaneamente. Mas vamos colocar a eternidade passada. Em um período que houve apenas o bem supremo, que é o próprio Deus. E o Logos, que é o Filho a palavra. Ele criou os anjos. E esses anjos eram bons? Sim, porque Deus não pode criar um ser mau. Deus não pode criar um mal ontologicamente. O estudo da ontologia é o estudo do ser. Você não pode criar o ser mal. Então, o que é o mal? Aí você tem vários estudos. Você lê São Tomás de Aquino, obra maravilhosa em relação ao bem e ao mal. Então, você vai entender que o mal, na verdade, é um afastamento daquele ser que foi criado bom, desse bem supremo. Porque nós fomos nós somos criados para se unir a esse bem, que nós entendemos que é o amor supremo. Fomos criados para isso. Porque quando você se desloca, você se afasta, aí é o mal. Mas para você se afastar, você tem que ter liberdade. Então, na própria liberdade, você vai ter a potencialidade do mal. Então, o mal foi criado potencialmente, não ontologicamente. É uma potência. Então, Deus não pode ter criado o mal. Então, se Deus ele cria todas as coisas boas, como que pode haver mal, pecado em um ser? Porque o que é o pecado? 1 João 3,4 é a transgressão da lei. E aí, quando eu medito no milênio, eu entendo que a gente vai entender isso de maneira plena, clara, justamente com esse período. Por isso que quando a pessoa me pergunta sobre esse assunto, para que serve o milênio? Para mim, está servindo de muita coisa, porque eu medito sobre esses temas, bem e mal, etc e tal. E aí eu quero agora, para encerrar esse assunto, eu quero trazer essa alegoria, que é dos dois reinados, tanto o reinado de Davi como de Salomão. Quando eu li esses textos em Reis, eu falei, nossa, aqui está falando desses dois aspectos. E a gente pode usar como alegoria, porque tem uma frase de São Tomás de Aquino que eu gosto bastante, que ele vai falar acerca como que Deus fala conosco, né? Nós falamos e escrevemos com palavras, mas Deus fala e escreve com palavras, coisas e fatos. Olha que interessante, Deus ele fala e escreve, não só com palavra, mas com fatos, com coisas. O mundo criado, Deus fala através das coisas. Paulo vai falar isso em Romanos, capítulo 1, que através da criação, Deus ele está revelando a sua glória. E fatos históricos, como por exemplo, Paulo também vai dizer em Gálatas que as duas mulheres de Abraão, Sara e Agar, foi um fato histórico, aconteceu. Mas ele vai trazer como alegoria para as duas alianças. Então tudo que está na Bíblia, todos os fatos, são fatos que Deus vai falar conosco através desses fatos, profetizar coisas para o futuro. E quando eu li essa frase de São Tomás de Aquino, não tem como não lembrar de Eclesiastes 3,15. Eclesiastes 3,15 vai dizer, o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ou seja, o que é, já foi. O presente, o que é, já foi no passado. O que há de ser futuro, também já foi. Ou seja, futuro, olha para o passado. Então tem muitas coisas que a gente olha para os fatos do passado que muitas vezes Deus está trazendo como até coisas proféticas para o futuro. Então, quando Deus fala através dos fatos, aí a gente vai pegar agora a história de Davi e de Salomão, eu entendo esses dois aspectos do reino. Então eu vou falar aqui, ler o texto de 1 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante.
Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Pois Hirão sempre fora amigo de Davi, então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que os envolveram os seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo dos pés. Então observe essa expressão aqui, envolver os seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo dos seus pés. Porém, a mim o Senhor meu Deus tem me dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Então, dois homens imperfeitos, Davi e Salomão, que é a figura, são figuras ali do homem perfeito que é Cristo. Então, esse reinado, primeiro aspecto de Davi, colocar os inimigos debaixo dos pés. Mas observe que, ao mesmo tempo que Davi ele não podia ter construído uma casa, por causa dessas guerras que os inimigos estavam envolvendo ele ali, você tem ali depois Salomão edificando a casa e terminando essa casa. Porque é interessante, esses dois aspectos do reino, quando diz que esse primeiro aspecto ele já está dentro de nós, ou seja, Deus já está edificando essa casa. Mas ao mesmo tempo você tem o quê? Ele colocando os inimigos debaixo dos pés. De fato, você tem a nossa luta na carne. Nós não temos ainda o alívio na carne. Pelo contrário, é luta. Nós temos três inimigos: Satanás, o mundo e a carne. Mas ao mesmo tempo, dentro de nós há o quê? Há a paz, há o descanso, há a edificação da nossa alma para que venhamos naquele dia, ou seja, na qual Cristo virá na sua segunda vinda, temos o descanso definitivo. E aí eu olho para Salomão, esse aspecto, que é o definitivo, na qual não tem mais inimigos, adversidades. E é justamente eu entendo na segunda vinda, porque ele que conclui a casa. Quando que a casa de Deus vai ser concluída? Quando que a igreja vai ser edificada plenamente? Quando Cristo voltar. Porque até então, nós temos pessoas que se desviam. Eu acredito. É um outro assunto. Por isso que olha quantos assuntos vai envolvendo só esse tema. Soteriologia, salvação. Tem pessoas que não acreditam que as pessoas perdem salvação, mas eu acredito que uma pessoa pode perder a salvação. Aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Eu acredito nisso. Então, se há perca de salvação, então é sinal que a gente tem que continuar perseverando, porque a pessoa pode cair da graça. A graça, ela não é irresistível, como os calvinistas dizem. A graça é resistível. Tanto é que o espírito da graça foi resistido pelos fariseus. Estevão disse isso: vocês resistem ao Espírito Santo. Então, por isso que é interessante esse tema e falar também sobre soteriologia. Mas observe que, então, a casa de Deus ela é concluída na segunda vinda. De fato, nós não teremos mais dores, choro. Então, esse aspecto eu já vejo nesse segundo, que é o reino que é sobre toda a terra. Porque agora, esse corpo abatido, esse corpo que passou por um processo de muitas lutas, ele que é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade na ressurreição para governar as nações sobre toda a terra. Então, o primeiro aspecto, os inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés. Então, na segunda vinda de Cristo, já foi colocado, Satanás foi preso, tá tudo, não tem inimigo. Aí, quando eu li esse texto, eu falei, peraí, se o reinado de Davi foi um reinado de colocar os inimigos debaixo dos pés, esse primeiro aspecto. Aí quando você continua lendo o versículo, porém, a mim, a Salomão, o Senhor meu Deus me tem dado o quê? Descanso de todos os lados. A palavra descanso aqui é no Rash, que vem de Noé. Então lembra que Jesus vai dizer assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, etc e tal. Então Noé é descanso. Então quando você vai pegar essa palavra no hebraico, você vai pesquisar, em muitos contextos fala sobre esse descanso, na qual nós já participamos, porque esse reino está dentro de nós, mas ele vai ser um descanso para toda a terra. Por isso que Paulo vai falar da terra que está gemendo, está se espremendo ali, até que os filhos de Deus se manifestem. Porque esse reino vai ser sobre toda a terra, então vai ser um reino realmente de plena paz, de descanso, justiça. E quando eu li esse texto, que é uma parte importante,
que diz assim, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Quando eu li essa palavra aqui no texto hebraico, inimigo aqui é Satã. É poucas vezes que vai aparecer essa palavra, Satã, que é de Satanás. Ou seja, não havia Satanás nem adversidade alguma. Quando você olha para a igreja hoje, ela tem adversidade por conta de Satanás. Mas aqui eu vejo que Salomão está dizendo, ó, não tem Satanás, não tem adversidade, e para mim só pode acontecer isso dentro desse período de 1000 anos, de fato. Isso só pode acontecer com a igreja governando, reinando, de maneira que ela não está reinando só espiritualmente, mas reinando com o corpo glorificado. A ressurreição dos corpos é você reinar materialmente sobre a terra. Não é somente um reino espiritual que as pessoas falam, do ponto de vista que está dentro de nós, e a igreja ela está ainda batalhando com outro reinado, que é o reinado das trevas, para chamar esses que estão nas trevas para a luz do Senhor. Então não pode ter essas adversidades. Então é por isso que eu entendo que, quando eu li esses textos, eu falei, aqui para mim fica bem interessante em relação a entender esses dois aspectos do reino, porque quando você entende isso, você não vai colocar tudo para um simbolismo espiritual. Porque você vai ter coisas que você tem ali que realmente está falando, que você não vai poder negar. Que existe um reino de fato sobre toda a terra. Esses 1000 anos, principalmente aquele texto de Apocalipse 20, as pessoas falam, mas só tem 1000 anos em Apocalipse 20. Está escrito claramente. Pedro vai falar desse um dia para Deus é como 1000 anos. É porque quando se fala desses 1000 anos, as pessoas elas vão fazer uma relação apenas com o que vai falar ali, por exemplo, em Apocalipse 20, mas quando Pedro fala, ele vai fazer uma relação com o novo céu e a nova terra. E o novo céu e a nova terra, ali em Isaías 65, 66, quando você lê, você vai ver que tem coisas falando acerca de um reino na terra, de justiça mesmo, na qual não tem mais inimigos, você não tem adversários. É um reino que a igreja está governando, onde tem longevidade de vida, etc e tal. Por isso que eu acredito que a gente tem que analisar por esses dois ângulos. E aí, para finalizar, vai dizer aqui no texto, no versículo 5, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo, teu filho que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Então aqui você vai ver que Salomão ele conclui a casa de Deus, ele edifica e conclui. Então esses dois aspectos do reino, observe que como ele já está dentro de nós, essa casa de Deus, ela está num processo de edificação. Mas Davi, ele não pôde edificar e concluir essa casa. Mas Salomão, ele edifica e conclui. Então quando que vai ser a conclusão? É na segunda vinda de Cristo. E aí é interessante, porque se você tem, ao mesmo tempo que a igreja está sendo edificada, ele está relacionado com esse aspecto do reinado de Salomão, porque o reino está dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, nós temos os inimigos sendo colocados debaixo dos pés. Você vê que é uma tensão em relação ao reino que está dentro de nós e o reino que está para vir. Por isso que tem aquela expressão, já e não. O reino já é e não é. Então é esses dois aspectos. Então não feche o assunto, irmãos. Continue meditando. Também não entre aqui com essa paixão do partido A e B, porque se você falar de amilenismo aqui no canal, escrevendo, eu nem fico bravo, nem fico nunca chamei nenhum amilenista de filho de Satanás por defender essa linha. E é esse ponto que eu quero que você entenda, que você pode tentar dialogar com esses irmãos e vice-versa, sem ter ofensas, e tentar chegar numa conclusão mais próxima da verdade. Espero que tenha ficado um pouco claro esse tema, que não é um tema assim de fácil entendimento. É para aqueles que já estão um pouquinho mais ali, com as águas já não no tornozelo, mas já no joelho, tentando ir para as águas mais profundas. E isso é bom, porque a gente está ali ocupando a nossa mente com as coisas do reino. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Qualquer dúvida, deixa aí a sua pergunta. Eu nunca pedi isso daí, vou pedir nesse vídeo. Se você quiser me ajudar, deixa o like, compartilhe os vídeos que eu tenho feito, porque tem ajudado bastante agora que eu tenho começado a fazer os vídeos. Tem os canais aí no WhatsApp e Telegram, canais que eu criei justamente para colocar todos os meus vídeos, inclusive aqueles que não estão no YouTube, que está no listado, estão todos lá, que são as lives que eu retirei, que está tudo lá.
Então entra lá nos canais. Se você está no canal do Telegram, tem uma outra ali na descrição, uma outra comunidade que é fechada, que se você clicar ali no Telegram, nesse canal, e clicar nessa descrição que tem o link dessa comunidade, você vai ter acesso ao grupo fechado, que é um grupo que qualquer um pode entrar, não tem custo, não tem nada, que eu respondo as perguntas dos irmãos que eu não consigo às vezes fazer algum vídeo, aí para não ficar muito em atraso, eu respondo os irmãos ali no grupo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.